aqui hoje, nessa minha fala, pelo Partido Socialismo e Liberdade, trazer para Fortaleza a questão do escândalo que tem sido chamado de Petrolão, ou a Operação Lava Jato. Qual seriam as suas possíveis repercussões, ainda, evidentemente, a serem apuradas, mas que no nosso entendimento, e nós vamos fazer esse encaminhamento para os Ministérios Públicos Federal e Estadual e para a Delegacia de Polícia Federal, quais seriam, repito, os desdobramentos ou a relação que nós teríamos com algumas obras públicas aqui no estado do Ceará. Porque, vejam, todos falam da Petrobras, e é claro que essa nossa maior empresa pública deve merecer de nós o respeito, o cuidado. Às vezes eu paro porque eu não consigo me ouvir. Não precisa ninguém prestar atenção não, mas se falarem um pouquinho mais baixo eu consigo ouvir o que eu estou falando. Eu não estava conseguindo. Voltando aqui. O escândalo da Petrobras, ele é um escândalo que chama a atenção pela sua magnitude, do ponto de vista das propinas, do ponto de vista da maior empresa nacional com a tecnologia avançadíssima de prospecção, né, de petróleo em mar e no pós-sal e agora no pré-sal. Mas o que também chama a atenção é a relação promíscua entre as grandes empreiteiras e esta empresa, que não se dá somente na Petrobras. Aliás, dentre tantas as descobertas, se chegou a um tal de um clube, onde as empreiteiras pontuavam a sua participação nas obras, e na medida que uma ganhava, ela entrava no final da fila, sempre as licitações sendo acertadas. A propina, ou seja, os gastos do dinheiro público, estão na faixa dos milhões e bilhões de reais. O prejuízo em bilhões, as propinas em milhões, centenas, dezenas de milhões de reais, aí, vamos dizer, descobertos. A relação disso com o financiamento privado empresarial é brutal. Eu tenho orgulho de dizer que o único partido, não é que todos os parlamentares receberam, mas o único partido com parlamentares no Congresso Nacional que não recebeu financiamento dessas empreiteiras é o PSOL. Claro que há parlamentares de outros partidos que não receberam, mas de alguma forma, em todos os demais partidos, tem as digitais da Galvão, da OAS, da Queiroz Galvão e de tantas outras empreiteiras. Um dos advogados dos empreiteiros disse uma frase que é por si só um escândalo. Ele disse: não se coloca um calçamento, uma pedra de calçamento numa rua de uma pequena cidade do interior, se não tiver acerto entre a empreiteira e o prefeito. Colocando, portanto, que esse é um fato generalizado e que, portanto, essa corrupção de acerto, de fraude de licitação, infelizmente, não se restringe à Petrobras. Qual é a notícia de ontem que eu quero chamar a atenção? O juiz Sérgio Moro acata denúncia contra executivos da Galvão Engenharia. E aqui diz: o juiz Sérgio Moro aceitou nesta segunda-feira denúncia contra mais 4 executivos e transformou em réus o diretor-presidente da Galvão Engenharia,
João Alberto Lusker Castro. O diretor de negócios é Arlon Medeiros Fonseca. E os executivos Dario de Queiroz Galvão Filho e Eduardo de Queiroz Galvão. O que dizia? As investigações dão conta de que a empresa teria pago propina de pelo menos 1% no valor dos contratos para conquistar obras como a do terminal da Ilha d'Água do Rio de Janeiro, da refinaria de Paulínia de São Paulo, da refinaria Landulfo Alves e do complexo petroquímico do Rio de Janeiro. Vai mais além a matéria. O diretor de divisão Engenharia Industrial da empresa Galvão, Arlon Medeiros, chegou a afirmar à justiça que a empreiteira pagou 8,8 milhões de reais, vou repetir, 8.800.000 reais, para o emissário da diretoria de serviços da Petrobras, comandada por Renato Duque, indicado para o PT para o carro. Essa é a notícia. Galvão Engenharia, guarda esse nome. Faço aqui um corte e trago outro assunto que teve a repercussão de apenas um dia e que eu também falei aqui sobre a Operação Marambaia, que motivou até um debate entre mim e o colega e amigo vereador Deodato Ramalho. Veja, entre os condenados da Operação Marambaia está Tadeu Dotti, que é o presidente e o dono de uma empresa de consultoria chamada Geoconsult, que foi condenado a 32 anos e meio em regime fechado, ao pagamento de uma multa de R$ 1.158.400 e pagar como indenização R$ 1 milhão por cada um desses empreendimentos para os quais, segundo a sentença, aqui não é mais denúncia, Roberto, não é mais denúncia, é sentença. Claro, sentença, cabe recurso? Cabe. Transitou em julgado? Não. Mas o dado é estarrecedor e não pode passar em branco. O que é a condenação dele? Elaboração de laudos fraudulentos, de estudos ambientais fraudulentos. Veja, Galvão e Geoconsult. Uma envolvida na Lava Jato, onde um dos seus empregados confirmou o pagamento de quase 9 milhões de reais em propina. A outra, a Geoconsult, de Fortaleza, condenada, o seu proprietário, condenado a 32 anos de cadeia, em regime fechado, ao pagamento de uma multa de mais de R$ 1 milhão e ao pagamento de 4 milhões de reais de indenização. Onde é que as duas situações se encontram? Nos viadutos da Antônio Salles com a Santana Júnior, construídos pela Galvão, cujo estudo ambiental, um plano de controle ambiental, foi feito pela Geoconsult. Eu estou dizendo que houve propina no caso do viaduto? Não. Eu estou dizendo que o plano de controle ambiental foi fraudulento? Não. Mas eu tenho o direito de suspeitar. Porque se essa é a prática da Galvão para conseguir contratos, o pagamento de propinas a agentes públicos, se a Geoconsult é condenada pelo pagamento, pela elaboração de estudos ambientais fraudulentos, eu tenho todo o direito de suspeitar e de, por conta dessa suspeita, de pedir a apuração do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e do Ministério Público Estadual com relação ao licenciamento e à construção dos viadutos do Cocó. Tenho todo o direito, porque são empresas sob suspeição, uma condenada e outra denunciada em escândalos nacionais. E é esse o pedido que eu vou fazer. Ainda mais porque, presidente, no caso dos viadutos, na única vez que a justiça deliberou sobre o mérito, eu não estou falando de liminares, que foram liminares de um lado, liminares de outro,
que, portanto, as liminares, elas não apreciam o mérito da questão. Na única vez, o doutor Roberto Machado, hoje desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, tá certo? Condenou a prefeitura, Passa a primeira secretária, vereadora também. Considerou os viadutos ilegais pela não realização do estudo prévio de impacto ambiental. Ou seja, nós temos um viaduto que na única decisão de mérito, cabe recurso? Cabe. Na única decisão de mérito, foi julgado ilegal a sua construção. Uma construtora cujos representantes estão na cadeia, denunciados pela Operação Lava Jato, e uma consultora ambiental cujo proprietário condenado a 32 anos. Nem o reitor Antônio Martins Filho, nem a doutora Celina Queiroz merecem isso. Não merece. Nem a cidade de Fortaleza. Mas nós vamos pedir a apuração desse caso. Porque se esse é um fato corriqueiro, como disse aquele advogado de um dos empreiteiros, tá certo? Mas se hoje, por conta da atuação conjunta da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da Justiça, não é, de Curitiba, na pessoa do doutor Sérgio Moura, esses dados vêm à tona e fazem com que pela primeira vez bilionários tenham sido presos porque alcançaram o dinheiro público, nós não podemos ficar por aqui. Nós temos que ter uma lava-jatos da Marambaia, ou uma Marambaia na lava-jatos. Nós temos que ter uma Marambaia 2 aqui em Fortaleza. Porque uma outra construtora, vereador Guilherme e vereador Deodato, que esses assuntos Vossa Excelência bem trataram, é responsável pela construção da ponte estaiada. E está no lava-jatos, a OAS. Vereador, para concluir. Vou concluir. Também o estudo ambiental da ponte estaiada foi da Geoconsult. Ou seja, essas obras aqui estão merecendo uma investigação, e é o que nós vamos solicitar da Polícia Federal, do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal. Obrigado, presidente, pela tolerância. Obrigado aos vereadores e às vereadoras que tiveram atenção ao meu pronunciamento. Obrigado aos que nos assistiram.